Olá pessoal, bom dia. Bem-vindos a mais uma aula do técnico de farmácia. Meu nome é Bruna e hoje nós vamos continuar a apresentação dos trabalhos. Eu estou aqui com o trabalho de erro de manipulação intra-hospitalar, caso Santa Casa. É o do João Pedro. Deixa eu só. Pode vir. É isso, eu passo os slides. Daí a gente apresenta para você, né? Você pode apresentar virado para a turma que eu vou escutar aqui, tá bom? Aí vocês só me avisam quando for para passar. Quem que tá no grupo? Tá, o grupo aqui, ó. Olha, a professora mesmo, a gente não. Então o grupo é Camille Vitória, Gabriele, João Pedro e Vinícius Barbosa. Ok. A hora que vocês quiserem que eu passe, só falar, passa. Ih, travou. Voltou. A próxima professora, ela ia embora. Pronto, vamos começar, tá bom? Pode começar. Então, bom dia, gente. Hoje a gente vai falar sobre o caso que aconteceu no Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Foi um erro de manipulação intra-hospitalar. Esse caso aconteceu na nossa casa e teve 3 óbitos. Enfim, por conta desse erro. Pode trocar. Então tá, antes de falar, né, como o caso ocorreu e tudo mais, vou dar uma leve introdução à farmácia hospitalar. Então, a farmácia hospitalar, como a gente já sabe, é um setor fundamental e cuida principalmente da segurança do paciente. Ela é responsável por várias coisas, mas principalmente pela separação, preparo, dispensação e acompanhamento dos medicamentos. Erros nesse setor, como a gente vai ver, podem ocasionar com óbitos e entre outras coisas, né? Medicamentos de alto risco, como nesse caso a gente vai falar sobre quimioterápicos, eles exigem protocolos bem rigorosos. E nesse caso a gente vê que teve bastante erro nesses protocolos. Pode passar. Então, o que é uma manipulação intra-hospitalar? É o preparo de medicamentos dentro do hospital. Isso envolve, né, alimentação, nutrição parenteral, medicamentos IV, sedativos e entre outros. Né? E também, assim, na manipulação tem que ter EPIs corretamente, como a gente já viu, tem que ter um controle de qualidade muito forte, tem que ter pessoas que sabem o que estão fazendo, que conhecem os protocolos e que não vão cometer erros assim, tipo, vou fazer qualquer coisa, estou com a cabeça voada. Isso não pode acontecer, principalmente quando a gente fala sobre manipulação intra-hospitalar, porque aquilo lá vai direto ao paciente, vai direto em contato ao paciente. Então, assim, tem que ter um cuidado muito grande de conhecer devidamente todos os protocolos à risca.
um caso de 2014 que os pacientes foram internados e recebem quimioterapia manipulada no hospital. Tá, então, em 2014, os pacientes eles são internados para receberem quimioterapia no hospital. Algumas horas depois, eles já começam a perceber algumas reações adversas que não são normais, algumas reações mais graves. E em algum tempo depois, os pacientes já vêm a óbito. Depois, o hospital já comunica a vigilância sanitária e a Anvisa para que os protocolos sejam acionados. Pode passar. Agora eu vou falar sobre a descrição do caso. E eu vou falar, eu vou me aprofundar dentro do. Eu vou me aprofundar, né, no caso. Então, o caso aconteceu em Santa Casa, Campo Grande, no centro de oncologia e oncologia. A farmácia hospitalar, o erro foi na manipulação de muitos terápicos. E, basicamente, o que acontece foi que o farmacêutico ele tinha recém-entrado no hospital, ele administrou, né, manipulou ele. Podemos voltar, pessoal? Será que agora dá? Será que agora funciona? Acho que vai. Tá caixinha plugada aí. Tá, a internet tá fraca, né, pelo visto. Daí, parou nessa parte, ou quer que a gente comece do começo? Não, pode continuar daqui. Desde o começo, perdão. Não, pode continuar de onde vocês estavam, gente. Eu lembro tudo. Quem não lembra o jogo? A minha parte é que eu comecei a falar o caso, daí. Começou a falar o caso, aí você falou que teve o óbito, tudo, um erro de manipulação, e eu não ouvi mais. Parou nesse slide aqui. Então tá certo. É. Nas notícias, depois que tiveram um óbito, nas notícias que tiveram no caso, abre entre aspas, na verdade, os familiares ficaram sabendo sobre as ações adversas somente 10 dias após. Então dá para ver como meio que encoberto disso, negligenciado. Os medicamentos que não foi julgado oficialmente, mas o fluorouracil, que é um medicamento antineoplástico. Ele é os antineoplásticos medicamentos para tratar câncer. Ele destrói as neoplasmas ou células malignas e também evita ou inibe o crescimento a disseminação de tumores. As pacientes elas estavam em tratamento com câncer, que é o câncer de colo ou do reto, que é bem na extremidade do sistema digestivo. Na segunda parte do caso, tem o erro identificado no processo de preparo do medicamento. Como eu falei, o farmacêutico ele insistiu que o erro seja na medicação em si, mas ele tinha pouca experiência, como ele tinha recém-entrado no hospital fazendo um mês, ele tinha pouca experiência na área hospitalar e também ele disse que foi se adaptando no setor. Mas, como ele estava em experiência, né, ele meio tentou jogar a culpa na enfermeira-chefe, porque ela estava auxiliando ele a administrar esses medicamentos. Ausência de dupla checagem, as enfermeiras dos hospital depois. Como é que fala quando depois? Depõe? De depor? Não, ela prestou depoimento como. Prestou depoimento depôs. Né? Isso. Contra o farmacêutico, ele disse que o farmacêutico mesmo que fazia a checagem, então não tinham essa dupla checagem. Possível falha de cálculo ou diluição incorreta. E todos os pacientes afetados receberam doses manipuladas no mesmo dia. Acho que essa lista tinha falado HBF. E eu vou comentar um negócio que 2 anos depois a Santa Casa ela
implantou farmácias clínicas para evitar essa falha de medicação. Pode passar, por favor? Pessoal, silêncio. Obrigada. Então, a investigação da Unida. Foram feitas inspeções ali no local, nas amostras e como foram feitos os procedimentos. Teve a análise dos protocolos de preparo, então como foi feito, como levou as pessoas a chegarem ao óbito. Também teve entrevistas com as equipes técnicas para ver o lado deles da história. E a conclusão oficial foi realmente que foi um erro no processo da manipulação intra-hospitalar. Pode passar, Bruno. Então, vou falar um pouquinho sobre as possíveis causas técnicas, a falha no cálculo da dose ou o erro de unidade de conversão. E, tipo, o farmacêutico responsável, que estava aqui, o João falou que era experiente, ele provavelmente ele entrou no hospital e ele provavelmente teve um erro de pesagem, um erro no cálculo da dose, ou também poderia ser tipo, um erro no cálculo do solvente do medicamento, como é um medicamento que poderia ser IP, que entra na via intravenosa também. A troca de frascos ou os usos de solvente inadequado, como eu estava falando, tipo, solvente inadequado poderia ser o álcool ou até a própria água. A falta de dupla conferência por farmacêutico, como a Gabi falou, e os Jonas também falaram, e ele não fez a dupla conferência do medicamento. As condições de trabalho desfavoráveis, a pressão de tempo e a sobrecarga, como o Jonas falou também, né, por quase um mês no hospital, né, deveria estar super sobrecarregado, só que isso não define como que ele fez o procedimento no hospital, principalmente nesse caso, que morreu 3 pessoas. Pode passar, professor. Vou falar também sobre o impacto clínico, os efeitos imediatos, que é a toxicidade grave. E o que é? Imagina que tipo, tem uma substância no seu corpo e quando ela está em um alto relatório, uma dose muito alta, o seu corpo ele para de metabolizar aquela substância. Ele não consegue nem eliminar, nem metabolizar aquela substância. A gente aprendeu em farmacotécnica e também em toxicologia, e a dose faz o veneno. Então, provavelmente, aquela pessoa já vai morrer. O colapso orgânico, a gente meio que sabe, que todos os órgãos do sistema do seu corpo eles vão parando de funcionar, para ser mais exato. E o óbito, que é a morte. A possibilidade de outros pacientes também terem recebido doses seguras, isso também pode ter acontecido, né? Já que não foi só os 6 que a farmacêutica responsável tem nesse um mês. A família e a comunidade impactadas emocionalmente, que tipo, morreu 6 pessoas, não tem muito o que falar. A respeito disso não tem, né? E a necessidade de revisão urgente do protocolo do hospital. Pode passar para você. Eu falo sobre impacto legal e institucional. Bom, caso julgado na imprensa nacional, que deu uma repercussão, né? Investigações criminais e administrativas, abalam a imagem institucional na Santa Casa, tanto que o hospital ele teve que ficar suspenso por um mês, eu acho que foi um mês, por conta desse erro da administração, porque eles tiveram que fazer uma checagem geral no hospital. E pressão, né, por mudanças na gestão da farmácia hospitalar. Também mudanças, né? Como eu falei, eles implantaram uma farmácia clínica para não ter esses erros de novo. Sim. Então, eu vou falar um pouco sobre as boas práticas de manipulação. Então, a conferência da prescrição por um farmacêutico responsável. Então, só o farmacêutico que estava ali ao mês deveria ter sido visto por outro farmacêutico também. A dupla checagem dependente do cálculo e da diluição. A identificação clara com o nome do paciente, com a dosagem, com o medicamento. Se o medicamento ele é de alto risco, se é um medicamento de faixa vermelha, de faixa amarela, de faixa preta, para que esses tipos de coisas não aconteçam. Pode começar, por favor. Deixa eu só fazer um adendo aqui rapidinho. A tarja amarela, ela não existe, tá, pessoal? A tarja amarela, ela é só para medicamento genérico. Ela é a marca do medicamento genérico.
Então, a gente tem a tarja vermelha, a tarja sem tarjas, a tarja preta e só. Aqui no Brasil atualmente. É só esse adendo porque tem a tarja, né, do genérico. Ela é amarela, então, mas ela é só para indicar que é um medicamento genérico. O que a gente tem são esses símbolos, que daí são de biossegurança, perigo químico, perigo biológico, perigo tudo, que aí ele sempre tem essa cor amarelo e preto. É só para vocês saberem, só para vocês lembrarem. Então, eu também vou falar um pouco das medidas que poderiam devem ser tomadas para que as pessoas não aconteçam mais na área da quimioterapia. Então, os protocolos escritos e padronizados, revisados regularmente, para que os famosos POCs, né, para que tudo seja feito de acordo com o que tem que ser feito. A identificação de risco, né, como eu já comentei, igual a professora falou, um símbolo de alto risco, né, treinamento específico e periódico da equipe, então toda vez que prova ser feito treinamento tem que ser revisado para ver se está sendo feito corretamente, e o registro fotográfico ou eletrônico do preparo, para que na hora de fazer uma investigação sobre o que aconteceu, seja mais facilitado para descobrir qual foi a causa, se foi o medicamento, se foi o preparo, se foi alguma outra coisa. Pode? Pode, então. Então, professora, eu vou falar também um pouco sobre a legislação e as normas relacionadas. Não tem muito o que falar, né? Eu vou falar sobre a RDC 67 de 2007, que a gente aprendeu no controle de qualidade, que é a boas práticas de manipulação em farmácias. Também vou falar sobre a RDC 50 de 2002, que é a estrutura física para serviços de saúde, que fala sobre o mencionamento das estruturas das áreas de saúde, sendo UPA, hospitais e farmácias. A RDC 3001 de 2019, que é as boas práticas de fabricação também, e a ISMP Brasil, que é uma lista de medicamentos potencialmente perigosos, que a gente está se tratando agora no caso de quimioterápicos, que são muito perigosos. Sim. Pode passar, professor. Também vou falar um pouco sobre as lições aprendidas. Erros de manipulação são preveníveis com protocolos e cultura de segurança, como a Mel falou sobre os POCs, a gente pode lidar com os sistemas também, seria uma boa. E também os medicamentos de alto risco precisam de procedimentos adicionais de checagem. A gente falou que ele falou sobre que o farmacêutico responsável por um mês e tal, e ele meio que não fez a dupla checagem no medicamento. E isso é irresponsável da parte dele, porque ele deveria tomar necessidade sempre, em qualquer situação, principalmente envolvendo medicamentos perigosos em si. Treinamento constante, simulações reduzem falhas humanas também. E a transparência e investigação rápida evitam novos eventos. A gente também aprende que houve também um posicionamento entre as áreas, não só da saúde, mas também a polícia, a gente pode ver na CNN também que houve meio que um atraso, uma falha do farmacêutico responsável no atraso para avisar a vigilância sanitária também. E também, mais importante, a quimioterapia ela tem um risco muito elevado, então tem que tomar cuidado em casos como esse. Pode passar, professor. Ah, que bonitinha a célula neoplásica. Enfim, para concluir, gente, o caso de Santa Casa foi um caso assim, que a gente viu de primeira mão. E a gente falou, vamos trazer ele, né? Porque ele foi bem importante para a gente ter essa noção de que farmácia hospitalar não é brincadeira, não é para você ir lá, porque eu tenho pouca experiência e tudo mais. Foi vários erros cometidos nesse caso, não foi só um, não foi só um negocinho pequeno, foi vários que acarretaram em 3 óbitos. Então, assim, foram vidas que foram ceifadas, vamos dizer assim, por conta de erros que poderiam não ter ocorrido. Basicamente, a segurança do paciente deve estar com prioridade acima de tudo, ainda mais dentro de um hospital, ainda mais trabalhando nessa questão de quimioterapia.
cirúrgica pode salvar vidas. Bem de fato. Parabéns, meninos. Muito lindo o trabalho de vocês. Adorei. Vocês são bem articulados. Gostei. O medicamento que você falou, ele é um composto, né, que se coloca no quimioterápico, fluorocurol. Oxe, é difícil de falar, até eu tenho dificuldade de falar. E ele é citotóxico, né? Ele que faz o papel de ir lá na célula e matá-la. Então, se você coloca demais desse medicamento, o que vai acontecer? Vai matar. Ele já é normalmente tóxico para a pessoa que está tomando, por isso ela perde cabelo, perde tudo. E então, se você coloca um monte dele, pronto. Vai ter uma falha, parar o sistema mesmo. Porque vai ter um monte de célula que vai começar a morrer. E os órgãos vão começar a parar. Então, nesse dia, foi dar 3 pacientes diferentes, todos no mesmo dia, e que vieram a óbito, né? Muito rápido. Ou seja, é um caso bem claro de erro. Alguém que fez lá, que no caso esse farmacêutico fez, nunca você pode deixar uma pessoa que está aprendendo, é igual eu pegar vocês, colocar aqui e falar para vocês fazerem alguma coisa no meu laboratório. E não te dar orientação. Ainda mais com coisas assim que são perigosas até para vocês manipularem. Vocês têm que ter o protocolo de segurança. Também. Então, é um erro de todo mundo aí. É um erro em cadeia. A questão é que o farmacêutico, o técnico, né, a pessoa que estava ali manipulando, quis colocar a culpa no outro porque quer colocar a culpa no outro. E é sempre assim, gente. É muito difícil alguém que vai assumir, eu errei. Porque é uma coisa que é pesada. Você sabe que você tirou uma vida também. Eu não consigo imaginar isso. Não sei. Mas é um erro em cadeia e parabéns. Muito bem feito. Gostei bastante. Obrigada, prof. Nada. Aí falta uma pessoa? Oi? Desligou a internet por quê, menino? A aluna desligou, acho que sem querer. Aí, prof, foi. Conectou. Conectou. Eu vou deixar conectado. Tá. Eu tô com o estudo de caso aqui. Pode ser com marca d'água, moço. Não vou comprar agora, não. Pessoal, pode vir apresentar. Só faltam vocês, né?
Falta uma apresentação, não falta? Pessoal, Só um pouquinho, Pro. Esse grupo que mandou para você é o menino que saiu passando mal. Aí hoje o grupo vai apresentar. tá bom. Já aconteceu comigo. Pode vir quando quiser. É esse o slide mesmo? Eles vão mandar para você, Pro, o outro grupo. Conseguiram mandar? É por aqui. Porque de vocês eu já tinha feito, pois é. Aqui. Pessoal, eu vou colocar o slide de vocês então. Aí vocês podem apresentar. Quem está no grupo? Quem que está no grupo? Quem está no grupo? O Gabriel, o Nicolas Barbosa e o Gabriel Thiago. Pode começar. A nossa apresentação é sobre um caso real que aconteceu em Porto Alegre, se eu não me engano. Um erro de medicação levou o paciente à morte depois de anos de estado vegetativo. Você passar, por favor? Claro. Um paciente chamado Alexandre Moraes de Lara, ele foi internado depois de ter recebido uma superdosagem de propafenona, se não me engano, era para tratar uma arritmia. Essa superdosagem de propafenona fez ele entrar em estado vegetativo e ele morreu depois de 3 anos, basicamente, como um vegetal. Poder passar? Então, a condição feminista após pacientes que requeriam atendimento especializado para tratar o caso de uma arritmia cardíaca, a qual ele já sofreu anteriormente. Então, foi
administrado com uma dose incorreta de propafenona. Como essa substância age no organismo? A propafenona é um fármaco de classe antiarrítmico em si, bloqueador dos canais de sódio e estabilizadores de células miocárdio. E bem, como que a propafenona ela pode ter ocasionado isso? Bem, basicamente por ela ser um bloqueador dos canais de sódio e uma classe que ela amortece o músculo do miocárdio, isso pode ter ocasionado que os vasos de sódio tenham se fechado e assim reduzindo o fluxo sanguíneo, a capacidade de bombeamento de sangue do coração para o cérebro. Assim, o cérebro acaba recebendo um pouco de oxigênio, prejudicando o sistema nervoso do paciente, que fez ele entrar em estado vegetativo. Então, a gente pode evitar isso. É essencial, assim como uma boa prática, a dupla conferência das prescrições, assim como os questionamentos em relação à tal podologia. O descobrimento das mesmas pode ter efeitos letais, como disse no caso. Um pouco mais sobre o caso. A médica que realizou a prescrição do medicamento já teria antes sido investigada por lesões corporais gravíssimas. Enquanto investigada pela polícia em relação ao caso, por negligência, a mesma alegou ter sido um erro central. Ou seja, antigamente, quando ela já tinha sido investigada, ela tinha alegado ser um erro na central, mas novamente ela cometeu o mesmo erro. Ah, que engraçado, né? Estranho. Médica boa, essa daí tá na porrada. A médica é excelente, né? E aí é sempre o erro da central daí. Bem, a conclusão do nosso caso é que o descumprimento de uma norma, uma conferência simplesmente básica, pode levar a uma consequência assim, desastrosa para, por exemplo, uma família, né? Que acabou perdendo um ente querido seu e de forma bem dolorosa, né? Onde ele basicamente não vivia. Está escrito no próprio caso, na matéria, eu acho que do G1, e diz que a pessoa, a própria família disse que a pessoa não vivia mais, ela só estava lá e então, assim, bem triste para uma coisa que podia ser evitada de forma básica. Sim. Então, pessoal, isso é um negócio assim maravilhoso, né? Não é a primeira vez e nem a última que eu vejo, diga-se de passagem, de médicos fazendo prescrições erradas ou negligenciando. Enfim, eu mesma presenciei num hospital, um médico que estava no horário de descanso, o paciente infartando na UTI, a enfermagem esperando ele prescrever, ele assistindo um jogo do Atlético Mineiro, no caso, que na época eu morava lá, e falou, não vou, agora não, espera um pouco. A mulher morreu. Isso é quando eu trabalhava na farmácia hospitalar. Então, como só eles podem fazer prescrição de medicamento, acontece isso. Daí tem a prescrição errada, a central acaba, às vezes, dispensando isso, aí a médica faz uma coisa dessa, ela não perde o CRM, que ela deveria ter perdido já, porque se ela fez uma vez, é porque ela não pode continuar trabalhando, mas é muito difícil de perder essas coisas de conselho. Tá? Principalmente o conselho de medicina, ele é muito forte. Então, esses casos eu pedi para vocês verem, inclusive para vocês olharem como eles são uma cadeia, uma construção em cadeia, e como eles dependem muito de conhecimento e de boa vontade humana, vamos dizer assim. Não só do conhecimento técnico, mas da pessoa estar lá para fazer o trabalho que ela está destinada a fazer, cuidar de outra pessoa, mantê-la viva, não
deixar isso acontecer. Então, esses casos que vocês me trouxeram são muito interessantes, são muito legais. Alguns eu conhecia, alguns não. O que é bom, que aí aumenta o meu número de casos para contar. E espero que vocês tenham aprendido com isso, vendo, na realidade, como afeta. Imagine vocês no hospital e alguma coisa, porque pode acontecer com qualquer um. Então, imaginem vocês indo no hospital ali tomar um Buscopan na veia e recebem um quimioterápico. Então a gente tem que pensar bastante nisso. Viu, pessoal? Obrigada por trazerem os casos, por fazerem os trabalhos, ficaram bem legais. E a próxima aula eu vou aplicar para vocês uma prova de recuperação só porque é protocolar. Tá? Vai ser recuperação das 3 matérias daí. Porque essa aula acaba agora, né? Porque de tanto que a internet falhou, então... Aí eu vou aplicar para vocês essa prova via Forms. Tá? Muito obrigada, gente. Até já.